Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, basicamente, a gente vai continuar a fazer algo que eu já não fazia há um bom tempo ali, que é a gente continuar a comentar aqui nos nossos vídeos alguns acontecimentos de Boku no Hero. Para quem não viu alguns vídeos, porque já faz um bom tempo, a gente estava aqui comentando cada um dos capítulos a capítulos de toda essa guerra final de Boku no Hero, onde a gente tinha parado antes de começar a comentar os semanais sobre a chegada do Midori ali na base voador, o caixão voador da UA, para lutar contra o Shigaraki. E é justamente isso e muito mais, esse começo de luta de Midoriya contra Shigaraki, que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Eu espero então imensamente que vocês gostem desse vídeo e que então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa o capítulo vendo que, pra quem não lembra, o Midori, em todo aquele plano dos heróis de separarem os vilões em vários núcleos diferentes, e um deles era a Toga, que foi levada para uma ilha completamente distante de onde o Midori era para estar lutando com o Shigaraki. Acabou que no fim das contas o Midori foi levado junto pela Toga e acabou estando numa distância gigantesca de onde era para ele estar lutando contra o Shigaraki na base voadora da UA. Mesmo que ele tenha conseguido fugir do combate ali contra a Toga graças a Uraraka e Atsui, ele ainda assim tá basicamente no meio do nada, tentando chegar até o Shigaraki, gastando uma considerável energia nesse meio do processo e claro que também tempo, enquanto a maioria dos heróis que estão lutando contra um Shigaraki estão levando uma verdadeira surra, como a gente viu ali nos últimos reviews. E a gente mesmo vendo que o Midori ali acaba recebendo um apoio aéreo literalmente ali dos pilotos que eram amigos da Star and Stripe, que vieram com ela lá dos Estados Unidos para lutarem contra o Shigaraki e o All for One, e eles que basicamente servem aí de ônibus escolar, digamos assim, para o Midoriya chegar até onde está ali o Shigaraki. Eles vão servir de base para que o Midoriya vá pulando em cima de jato por jato para chegar o mais rápido possível até o Shigaraki. Eles que estão aí principalmente por conta da Star. Eles já deveriam estar agora viajando ali por todo o espaço aéreo da UA, provavelmente ali para dar algum suporte, e eles estão literalmente agora ao menos dando esse suporte a Star, mesmo que tenha morrido com uma utilidade basicamente nenhuma no fim das contas para a trama. Eles acabam tendo uma serventia, digamos assim. Eu falo assim porque eu fiquei muito decepcionado com como a Star foi usada, mas a gente vê de que eles que vêm aí para darem esse suporte ao Midori, e não é a primeira ordem que eles já ignoraram. Eles já foram mandados para voltarem para os Estados Unidos há um bom tempo, mas eles continuam aí. E é simplesmente porque a irmãzinha deles, assim como eles tratavam a Star, apostou tudo nos heróis japoneses. Então, simplesmente eles querem que o Midoriya mostre o que o sucessor do All Might é capaz. A gente vendo que ele pegando cada um dos jatos basicamente como ponte para chegar até onde está o Shigaraki. Ele tem então que lutar contra o maior vilão de todos os tempos e vencer. A gente volta então para o momento atual da luta, com o Midori simplesmente prendendo o Shigaraki com seu chicote negro e usando isso para puxá-lo para perto de si e simplesmente sentar um chute com buta do Smash contra o vilão. O Mirio, que estava completamente desesperado no meio dessa situação, começa a, no fim das contas, poder
estar um pouco mais tranquilo, porque o Midoriya não apenas voltou, como está muito mais forte do que da última luta que ele teve contra o Shigaraki. O próprio Shigaraki percebe essa energia brilhante ao redor do corpo do Midoriya e reconhece que é a individualidade do terceiro portador do One for All, Fadin. Só que a gente vê que o Midoriya não apenas para com isso, e com esse golpe que ele dá no Shigaraki, ele manda ele voando para longe e simplesmente ele se choca completamente ali contra a barreira que estava até então aberta para a entrada do Midoriya, mas foi fechada nesse mesmo momento e eletrocuta ali o Shigaraki. A gente vê no próprio Midoriya pedindo desculpa pela demora, mas vê que ele demorou demais. Ele observa simplesmente todos os heróis ali que estavam lutando contra o Shigaraki completamente ferrados no chão. O Big Tree da UAU, Bakugou principalmente, que a gente estava achando que iria morrer, mas graças ao sacrifício do Headshot, ele aparentemente vai voltar à vida, mas o Midoriya não tem essa informação. A gente mesmo vendo o estado crítico de todo mundo, e para piorar, o Shigaraki ainda taca mais sal nessa ferida aberta. Ele mesmo pedindo para que o Midoriya se justifique pelo seu atraso, perguntando se foi algum tipo de artimanha da Toga, mas ele mesmo vendo o que o Midoriya pode dizer. Ah, a culpa não foi minha, fui pego desprevenido, que tal? Só que ele mesmo vê de que então ele ali fazer como aquelas pessoas e fugir no fim das contas de todas as suas responsabilidades. O Midoriya, quando vê o corpo do Bakugou caído no chão e teoricamente desfalecido na sua visão, ele simplesmente perde o controle e entra no modo completamente berserk. O próprio Shigaraki se lembra disso, nesse mesmo estado que ele entrou na última guerra, quando o Bakugou se meteu no meio dos golpes do Shigaraki para defender o Midoriya. O Midoriya entrou num estado completamente ensandecido, e é justamente quando ele se enfurece que ele passa a agir de modo simplista. O próprio Shigaraki vê que ele vai interceptar os golpes do Midoriya e quebrar a coluna dele, enquanto ele continua ali colocando mais e mais sal basicamente nessa ferida do Midoriya, e simplesmente ele começando a mexer cada vez mais com o psicológico dele, ele mesmo se questionando se o Midoriya ficou feliz com os presentes que ele, o Shigaraki, preparou para ele. Onde enquanto isso o Miro, diante de toda essa explosão de raiva do Midoriya, vem para o Deku dizendo que está tudo bem. Ele mesmo vê de que o Midoriya deve se sentir culpado e ele entende tudo isso, mas isso também é parte do plano do Shigaraki. Ele mesmo tenta acalmar o Midoriya dizendo que está tudo bem, todos os outros que estavam lutando contra o Shigaraki estão vivos. E nesse exato momento o Headshot está tentando socorrer o Bakugou. O próprio Miro dizendo com todas as suas palavras de que ele vai conseguir com total certeza. E eles vão então lutar com isso em mente. Eles ainda não perderam ninguém e o Midoriya não pode desistir de modo algum. Só que enquanto isso, o Shigaraki reage a tudo isso, vendo que ficar preso a palavras bonitas é o mesmo que ignorar a realidade. Só que diante disso, o Mirio entra em ação com seu caráter incrível e vê que eles são heróis, e se eles não derem vidas às palavras bonitas, quem é que vai transformar ideais em realidade? O próprio Midoriya lembra das falas do All Might, onde dizendo que quer chamar de palavras bonitas sem problema. Nesse trabalho nós arriscamos nossas vidas e cumprimos nossas promessas. Os pilotos que estavam aí apoiando a Star agora estão apostando tudo no Midoriya, e o Banjo disse que a
a ira por si só não é ruim, mas o que mais é importante é controlar o seu coração. Nesse momento, o Midoriya volta a tomar controle de si mesmo e desliga de certa forma esse modo Berserker, pedindo desculpas para o Mirio, e o Mirio responde que se ele se desculpar agora não é essa hora. Ele deve fazer isso depois que ele vencer. E quando o Midoriya começa a se referir ao Shigaraki, ele começa de início referindo-se a All For One, mas não. O Shigaraki é quem ele quer. Ele pergunta ao All For One se o Shigaraki ainda está aqui dentro. E meus amigos, o Midoriya veio pra sentar porrada atrás de porrada, no fim das contas, no Shigaraki. A gente mesmo vendo o próprio Mirio ficando um pouco surpreso com essa pergunta do Midoriya, um questionamento um tanto quanto inesperado, e o próprio ali, All For One, que tá agora no controle do corpo do Shigaraki, vê que com tantas coisas para perguntar, ele escolheu logo o Shigaraki. Indivíduo esse que, ao ver do All For One, já não existe mais. Os dois All For One Shigaraki se fundiram e estão totalmente unificados. Mas talvez por ter vivido mais tempo, o All For One está no controle. Onde o próprio All For One, agora no controle do corpo do Shigaraki, vê que não sabe o que o Midoriya pretende, mas ele não deve achar que tudo será de acordo com o seu plano. Só que enquanto isso, o Mirio vê que não é bem assim. Quando ele falou algo um pouco insensível, digamos assim, ali para o Shigaraki, dizendo que ele faz o que faz por não ter amigos, o mesmo reagiu, e uma pessoa reagiu de um modo bem diferente. O próprio Mirio vê que parecia até que ele tinha sido possuído, como se fosse uma criança, já que ele ficou irritado do nada. Ele não acha que alguém totalmente unificado faria algo do tipo. E quanto mais eles batiam no Shigaraki, mais instável ele ficava. Enquanto isso, a gente vendo ali a Nana aparecer nos vestígios do Midoriya ali do One For All, e falando ali com o Midoriya, onde ela basicamente olha pro corpo do Shigaraki e observa ali essa forma dele se adaptando, e ela vê as faces ali de todos os membros da família do Shigaraki, incluindo o pai dele, o pai do Tenku Shimura, que é, para quem também não lembra, o filho da Nana, onde a própria Nana vê de que ele ainda está lá. Só que o Shigaraki, agora sendo controlado pelo All For One, parte com tudo pra cima do Midoriya, dando um salto explosivo que literalmente faz a base voadora da UA literalmente balançar no ar, dizendo que chega de tal conversa inútil. Ele vai pegar o seu irmãozinho de volta, partindo com um braço completamente reforçado pra cima do Midoriya. A gente vê uma explosão gigantesca e uma onda de destruição sem precedentes, mas o Midoriya consegue aparar o golpe do Shigaraki. Ele é quem tem que dizer que chega de conversa inútil, referindo-se ao All For One. Ele não vai deixar que tudo vá de acordo com o plano do vilão. E a gente vê que o Midoriya começa a acumular o seu fadinho, seu chicote negro, que toma ali uma aparência diferente, que de chicotes viram correntes negras que prendem-se no braço esquerdo do Shigaraki. Ele que vem com seu combo de captura reforçado e arremessa o Shigaraki voando para longe com a sua corrente negra. E ele ali, o próprio Shigaraki, vendo que mesmo sendo mais forte, ele não vai cair no mesmo truque. Ele começa ali a ser arremessado contra várias plataformas, mas consegue se equilibrar. Mas nesse mesmo momento, ele começa a observar que o Midoriya está bem diferente. A velocidade dele aumentou drasticamente. Quando o segundo portador do One For All vem até o Midoriya, vendo que essa será a última cartada dele. Se ele não derrotar o Shigaraki em 5 minutos, ele pode decretar então a derrota do mundo. E o Midoriya,
com plena consciência disso, vê que vai acabar com tudo isso. Ele então ativa ali a individualidade do segundo portador do One for All. Ele faz um movimento com as suas duas mãos quando ele simplesmente avança contra o Shigaraki. O próprio Shigaraki tenta reagir a tempo quando o Midoriya simplesmente surge logo abaixo dele, mas ele não é rápido o suficiente. E em um único capítulo que o Luffy demorou a fazer, em mais de 1000 capítulos, o Midoriya vem e sobe da segunda até a quinta marcha. Ele começa a desferir um soco atrás do outro na boca do estômago do Shigaraki. Second, third e top. Até a sua quarta marcha, chegando ali ao ápice, a gente vê ele acertar socos e socos que arremessam o Shigaraki para o ar, e socos tão grandes que foram capazes de quebrar a barreira do som. Como o próprio Miro percebe, o som veio depois de todos os impactos. O próprio Shigaraki reagindo a tudo isso, querendo ver o que o Midoriya fez e de onde ele surgiu. Nem se compara mais àquela energia luminosa de antes. É algo muito mais rápido. Ele consegue entender muito bem ali o que o Midoriya está fazendo. O segundo portador fala com o Midoriya de que a individualidade dele está bem diferente da sua época. A gente mesmo vendo que essa daí é a troca de marchas. É uma individualidade que altera a velocidade daquilo que se toca. E o Midoriya, vindo contra as costas do Shigaraki, ativa a sua quinta marcha, Overdrive, e simplesmente desfere contra o vilão um poderosíssimo Detroit Smash, bem na boca do seu estômago. E a gente vendo que agora como se Zuko Midoriya pudesse usar 120% do seu poder. E o Yoichi, o primeiro portador do One for All, vem se dirigindo ao All for One, vendo de que hoje é o dia em que eles irão acabar definitivamente com tudo isso. E a gente então volta ali um pouquinho no tempo para basicamente o momento em que o segundo portador e o One All for One lutaram. Naquele momento, o próprio All for One basicamente massacrou o segundo portador do One for All. E a gente mesmo vendo que a individualidade ali dele naquela época era algo ridiculamente fraco. A sua individualidade apenas controlava alguns pequenos objetos e era usada ali em uma arminha de nada para acelerar ali a velocidade das suas balas, que eram completamente inúteis contra o All for One, que simplesmente agarrava o segundo portador do One for All pelo seu pescoço. Não importava o quanto ele tentasse, não passava de um leve incômodo. Para o próprio All for One, ele era apenas um homenzinho fraco. Só que ele mesmo vê que um Hellis inseto começa ali adiante de tudo isso virar o jogo completamente para cima dele. Não apenas agora, ao ver a individualidade dele, a troca de marchas muito mais evoluída, como até mesmo no passado. No momento em que ele tentou roubar o One for All do segundo portador, ele viu que já não estava mais com ele. A gente mesmo vendo porque ali o próprio Shigaraki / All for One se questionando por que ele está vendo os vestígios do One for All, conforme ele é simplesmente mandado voando em alta velocidade para o chão depois de um golpe gigantesco do Midoriya. Então a individualidade troca de marchas começa a ter as suas explicações dadas. Assim como as outras individualidades, a troca de marchas foi fortalecida pelo One for All. A sua área de atuação se expandiu, permitindo controlar células individualmente. Isso sem contar a força física proveniente do One for All, somando esses dois fatores, um único soco
pode alterar os fundamentos desse mundo. O Midoriya que desce em direção ao Shigaraki como se fosse uma bala, desferindo 5 Detroits Smashes de uma só vez contra o vilão, afundando ele contra o chão. E não apenas bastasse isso, quando o Shigaraki sai voando para longe, o Midoriya continua ao perseguir. Só que o próprio Shigaraki percebe que foi mais fraco que o golpe de antes, porque ele já não tem mais nenhuma energia do fadinha acumulada. E ele mesmo vendo que com base na trajetória ele pode inferir o ângulo e o time do próximo golpe do Midoriya. Só que quando ele achava que iria acertar um soco em cheio contra o Deku, o Midoriya ativa a sua primeira marcha slow. Ele automaticamente para o seu corpo, quebrando qualquer regra das leis físicas. A troca de marchas não é limitada pela inércia. E aqui, teoricamente, um corpo que está em altíssimo movimento não conseguiria parar automaticamente. Para ele frear, iria demandar um tempo consideravelmente grande, dependendo da sua velocidade. E a gente vê que graças ali à técnica e à evolução da troca de marchas, a inércia não afeta essa lei. A gente simplesmente vê de que o Midoriya automaticamente para em frente ali do Shigaraki, não sendo acertado pelo golpe dele, quebrando completamente a lei da inércia. Isaac Newton nesse momento dele está chorando no túmulo, mas o próprio Midoriya usa-se disso para desferir um soco em cheio contra o Shigaraki. A gente mesmo vê ali o próprio Shigaraki tentando se preparar para acertar o Midoriya, que ativa a sua cortina de fumaça repentinamente. Ele usa-se desse golpe para distrair o Shigaraki. Não apenas isso, como ele também agarra o mesmo com os seus chicotes negros e leva ali para o alto. A gente mesmo vendo o Midoriya começar a explicar o que ele está fazendo. Se o Shigaraki se adaptar ao seu ritmo, ele é então avisado pelo seu sensor de perigo. Então ele bloqueia a visão do Shigaraki com a sua cortina de fumaça. Em seguida, ele sobe aos céus com o flutuar e pega o Shigaraki desprevenido e o alça para usar isso com um chicote negro. E com seu Detroit Smash quíntuplo, ele acumulou bastante fadinho para no fim ele reativar o overdrive da troca de marchas. Com todas as individualidades combinadas em um único combo, a gente vê que essas que eram as individualidades que não deveriam ser temidas são armas que se tornaram muito mais fortes com o tempo. E não apenas isso. Esse não é o maior problema que o Shigaraki / All For One deve ter. E sim a determinação de todos os portadores por si só, que já carrega esse imenso poder. E é justamente por isso que a gente vendo que talvez seja justamente por isso que talvez o Midoriya seja aquele que completará o One for All. O próprio Midoriya vendo que dessa vez ele vai usar tudo o que ele tem. O All for One não vai destruir e machucar mais ninguém. A gente mesmo vendo o Midoriya acertar um socaço em cheio contra o Shigaraki, que faz com que vários e vários dedos e partes do corpo dele saiam voando para tudo quanto é lado, num golpe completamente brutal do Midoriya. A gente vê um rombo gigantesco que fica na boca do estômago do vilão conforme ele começa a cair em direção ao chão. O Yoichi avisa ao Midoriya que eles já não estão ali totalmente, que elas agora estão em sintonia, o One for All e o All for One. Ele mesmo avisa que pode ver ali o seu irmão. E a gente mesmo vendo que o que a gente observava ali, o que o Mirio disse
estava correto. A gente mesmo vendo essa batalha exaustiva e todo o esforço acumulado até agora está estremecendo o equilíbrio da fusão de Shigaraki e All For One. E é agora que começa a hora da verdade, onde o próprio segundo portador pede para que o Midori lembre-se das palavras do Shigaraki e que ele nem pense em ceder à exaustão. Quando o próprio Shigaraki observa tudo isso, vendo que o Midori vai usar tudo que tem, então ele mesmo vendo que ele ali está sendo completamente sendo feito de idiota, porque ele não pode sequer usar uma única individualidade. Ele ainda não pôde demonstrar o esplendor desse corpo. E tudo por conta do Eraser e do Monoma. Sem falar nesse caixão voador na qual ele está preso. As maquinações de todos os heróis separados dos outros e todos esses esforços acumulados fizeram com que ele fosse completamente inutilizado. Só que conforme ele começa a aparentemente cair ali basicamente e toda essa base voadora da UA, ele vê que ainda não. Isso mesmo, os esforços que trouxeram eles até hoje vão definir o resultado dessa luta. E nesse caso, o eu que é ali, ficando até na dúvida, o Shigaraki ou o All For One ainda tem uma última chance. A gente simplesmente vê que ele está confiando tudo no Spinner, que basicamente, para quem não lembra, está se dirigindo até o hospital em que está ali o Kurogiri / Shirakumo. Será que ele vai conseguir cumprir o seu objetivo e trazer o Kurogiri de volta à luta para tirar ali o Shigaraki de todo esse campo de batalha caótico? Bom, isso daí é algo que a gente só vai ver nos próximos vídeos do canal, porque eu já vou me despedindo de todos vocês. E é claro que espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Vejo então vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo mesmo. E então, falou, valeu e fui.